capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. O pastor Celso viajou, ele vai dar algumas aulas lá em Campo Mourão. Pede que vocês estejam guardando ele em oração, tá? E logo está aqui de volta com a gente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. A gente deve ficar nos primeiros 10 versos, né? Essa noite. Não creio que vai dar para avançar muito, mas vamos lá. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram-se tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, como eu disse antes, Senhor, que a Tua palavra encontre corações, Deus, desejosos por ela, Senhor. Que ela venha nos transformar, que ela venha nos edificar, que ela venha nos encorajar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos transbordar, Deus. E que nós possamos ser, um para cada um, abençoadores um dos outros, Senhor. E principalmente, que o Senhor encontre adoradores nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu já tive a oportunidade de ensinar o primeiro capítulo dessa carta, quando o Celso estava de férias, né? Não sei se vocês lembram. Foi muito legal. E agora a gente parte para esse segundo capítulo, mas eu vou lembrar a vocês algumas coisas que aconteceram, né? Essa carta ela foi escrita possivelmente por volta do ano de 64, sendo o imperador Nero. E poucos meses depois que essa carta ela foi escrita, Nero incendiaria Roma. E ele ia colocar a culpa nos cristãos. Então, centenas de cristãos foram mortos nas arenas, devorados por leões, despedaçados por cães e fustigados por todo tipo de tortura. Eles tiveram seus corpos pendurados em postes para à noite serem incendiados e iluminarem o caminho de Roma. Nero era bem louco. Então, como Pedro introduz no capítulo 1, a carta ela é direcionada aos chamados peregrinos da dispersão. Peregrinos da dispersão era um nome aplicado aos judeus. E ele chamou aos cristãos gentios dessa época da mesma forma, porque esses cristãos estavam sendo espalhados pelo mundo, numa diáspora, exatamente como os judeus foram, após a queda de Jerusalém pelos babilônios, quando eles foram levados pelo cativeiro, após conquistarem Judá. Então os cristãos eles estavam sendo espalhados pelo mundo. Ele cita Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que
que eram áreas específicas, onde os cristãos foram espalhados e o cristianismo estava crescendo, logo após o início da igreja. Então foi também essa a provável rota que o mensageiro dessa carta tomou, né, para enviar a carta ali para as igrejas. Embora essa carta não tenha sido escrita para uma igreja especificamente, para uma congregação, mas intencionalmente escrita para todos os cristãos em comum. Então no capítulo 1 a gente fala a respeito da graça, da alegria do Senhor, que opera mesmo em meio a circunstâncias terríveis, né? Mas através dessas perseguições, através dessas circunstâncias, Deus consegue extrair de nós um louvor, um caráter alinhado com o dele, né? E ele compara o peso dessas perseguições como nulo diante da glória que estaria por vir nos céus. Então, no capítulo 1, a gente aprende, por exemplo, que é santidade, Deus é santo, e santo quer dizer separado, mas mesmo embora separado do pecado, separado da imoralidade, Deus não se separa de nós. Ao contrário, Ele nos chama para essa santidade. Ele nos mostra que santidade é muito mais do que algo que você possui, mas algo que te possui. Ou seja, é Deus te colocando para perto dele, né? E ele lembra muito no final da carta a epístola dos Romanos, que foi escrita antes pelo Paulo, onde Paulo diz: olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, em Romanos 12, 2. Pedro ele nos lembra de quão abençoados nós somos com a salvação, quão ricos nós somos com essa fé mais valiosa do que o ouro, quão precioso é o sangue aspergido lá no Calvário, que faz das nossas vidas participantes dessa nova aliança, né? E nos convida para a gente romper com essa maneira inglória de se viver, né, destrutiva, e vivemos de acordo com o poder que emana do céu sobre a nossa vida. Então o capítulo 2 a gente pode dividir em duas partes. Um que ele vai falar mais com a igreja, com ser igreja. E uma segunda parte que ele fala mais sobre o indivíduo no meio da sociedade. Vamos começar. Versos 1, 2 e 3 diz assim, ó: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então a palavra desejo, né, na Septuaginta é uma palavra muito forte, que ela lida com o anseio do homem em buscar a Deus, né? Assim como a corça suspira por água, assim minha alma suspira por ti, ó Senhor, diz o Salmo 42, verso 1. Fala do desejo de cada crente em buscar o Senhor, em buscar principalmente a palavra de Deus. E ele faz essa comparação, né, com bebês, né? Um bebê saudável, ele tem esse instinto de ir até o seio da mãe e buscar leite. A mãe não fica agendando, acordando o bebê, ó, chegou a hora de você mamar, porque está na hora de... Não, o bebê já busca lá, o saudável ele faz isso daí. E os leitores dessa carta, aqueles a que ou que Pedro está querendo encorajar, eles provavelmente também eram cristãos novos. Muitos deles eram cristãos novos. Então ele faz essa comparação com recém-nascidos, né? E ninguém dá leite para o filho uma vez por semana. Ele definha, ele morre. Então nós temos que estar sempre buscando esse leite, como bebês espirituais, a todo tempo, não só no domingo, né? Para que por meio dele cresçam. Olha, a palavra de Deus é extremamente importante para o crescimento do cristão. Todos nós devemos tomar do leite puro da palavra. É interessante porque Paulo, lá em 1 Coríntios 3, ele exorta os cristãos que ainda estão no leite, mas é um assunto diferente. Por exemplo, eram cristãos, gente que já estava há muito tempo caminhando, aprendendo, mas não crescia. Não crescia porque estava com um pé dentro e o outro pé fora. Então Paulo exorta, olha, já era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas vocês ainda estão no leite. Agora, número 1,
Não há problema nenhum quando você já é um cristão maduro, quando você já está se alimentando da palavra sólida, quando você é comprometido com a obra de Deus, com responsabilidades, com uma atuação, um testemunho. Não há problema nenhum você voltar nos fundamentos da tua fé. Muito pelo contrário, são eles que nos fazem crescer, né? São eles que estão sempre lembrando a gente de quem é. Não é à toa que a gente volta e meia, nós lemos as cartas, nós estudamos as cartas, mas nós voltamos ao Evangelho, né, como estamos fazendo nesse momento. Então há muitas formas de se crescer na graça de Deus. A gente pode escutar uma boa música cristã, a gente pode ter comunhão com os irmãos, a gente pode orar, mas nada substitui o crescimento através da palavra de Deus, né? Sem a palavra de Deus, você não vai saber como agradar a Deus, você não vai saber como orar, você não vai saber como adorar o Senhor. Você não vai conhecer a Cristo, dificilmente. Fica um ensino torto, vai criar uma pessoa torta, fraca, né? Então a gente precisa buscar a todo momento aprender com a palavra de Deus para poder crescer de maneira correta, saudável. E a gente tem muita tranquilidade por estar crescendo na graça do Senhor e por oferecer nessa igreja vários momentos onde isso pode acontecer com você. Veja aí, a gente acabou de ler os anúncios. Então a gente começa na terça-feira com reunião de oração. A reunião de oração sempre começa com uma reflexão bíblica, né? Aí nós temos a comunhão dos lares, onde a gente vai conversar a respeito da palavra que é dada todo domingo. A gente tem a reunião dos jovens, a reunião dos adolescentes, onde a palavra é colocada no contexto deles. A gente tem o café de manhã, onde existe um devocional delicioso a respeito, por exemplo, agora a gente está em Lucas. A gente tem doutrinas bíblicas, onde é exatamente isso daqui, o leite. A gente tem seminários esporádicos, a gente tem retiros. A gente tem uma mesa farta sendo distribuída nessa congregação. Mas mesmo assim a gente nota que o interesse de aproveitar isso tudo é bem menor do que a fome que é cantada quando a gente louva a Deus. Então, se todos nós nos empenharmos em aproveitar ao máximo a oportunidade oferecida nesse lugar, haveria muito menos pessoas doentes no nosso meio, né? Passando por dificuldades da maneira como passam. Porque dificuldades, meu irmão, todo mundo passa. Todo mundo passa. Agora, perder a paz, perder a direção, estar a um passo do colapso familiar, não é normal. Então, com tanta oferta de comida, tem pessoa que passa fome. E aí vai tropeçar, né? Vai brigar com o cônjuge, com a família, com a vida e com Deus, né? Ah, minha vida, como é que está? E aí abandona a igreja. Então, quando essa pessoa vem até nós e fala, olha, minha situação é essa daqui, a primeira coisa que é perguntada é, como é que está a tua vida devocional? Como é que você está na palavra de Deus? Por que você está tão isolado? Como é que está isso com a tua esposa? Com a tua família? E geralmente é uma negativa. E diante dessa negativa, o remédio é bem simples. Volta lá. Vai estudar a palavra. Vai orar, vai se arrepender, vai ser restaurado. Então não existem atalhos, irmãos. Não existem pastores com superpoderes, com orações rebuscadas, né, que possam fazer a gente crescer. Só a constante alimentação pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas elas querem discipulados especiais, reuniões para casais, para solteiros, para músicos, e tudo isso é bom, tudo isso é muito legal. Mas a pergunta que a gente faz é, você está aproveitando aquilo que está sendo colocado à sua disposição? Porque isso daí é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Se você estiver aproveitando de tudo isso, normal você querer ainda mais, porque essa é a nossa natureza. Mas se você não tiver, algo está errado aí. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência.
livrem-se, né? Despojem-se. Antigamente eles tinham aquelas túnicas imensas. Então, se tivesse uma situação de perigo, o cara tinha que largar aquilo ali. Não dava para correr com aquela sandália e com aquele vestidão, né? Então é bem isso. Olha, se despoja, arranca isso fora de você, arranca a maldade, arranca o engano, né? Tira isso daí, para você poder crescer na fé e na graça do Senhor. Pare de comer comida enganosa, né? Conselhos de irmãos extremamente carnais, você nota isso. Ou mesmo evangelhos que não condizem com os verdadeiros evangelhos dos apóstolos. Esses apóstolos aqui, não aqueles lá, né? Coma a verdadeira palavra do Senhor. Ele continua: como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração, verso 2, o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Crescer para a salvação, isso pode ser entendido temporalmente em 3 fases. A primeira é que no passado, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos livres da culpa do pecado. Olha só, nós somos pecadores, naturalmente pecadores. Então nós somos condenados ao inferno. Quando você entende isso e entende que existe um Salvador, e você se arrepende, você aceita aquele Salvador, aquele sacrifício que Cristo fez, você é livre da culpa do pecado. Você estava indo para o inferno, você não está mais indo para o inferno, você está indo para o céu, ponto final. Só que você não foi trasladado, né? Você não foi para o céu, você não aceitou a Cristo e fez uma viagem, seria bom, mas não é assim. A gente continua aqui. Esse mundo é repleto de pecado. Então nós passamos por uma segunda fase. Hoje nós estamos nessa fase onde nós estamos lutando contra o poder do pecado. Nós estamos sendo livres, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O poder do pecado atua nesse mundo. Então Deus vai trabalhando através de nós para nos livrar disso, dessa atuação do pecado. Então, uma das formas que ele usa é exatamente a palavra de Deus. O leite espiritual puro que Pedro fala aqui. Nós estamos crescendo. Salvação é algo dinâmico, né? Ela é muito mais do que um momento que ficou para trás. Eu fui salvo, tá, ok, e daí? Você continua aqui. Você continua sendo santificado dia a dia. Então ele envolve uma mudança de sentença, mas também envolve uma mudança de ética, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, e vai culminar numa mudança de cosmos, porque nós não vamos estar mais aqui. Novos céus e nova terra, onde nós vamos estar livres, nós vamos estar salvos agora da presença do pecado. Lá o pecado não está presente. Então entenderam? Primeiro, culpa do pecado. Segundo, poder, a atuação do pecado. E terceiro, para sempre, da presença do pecado, nós vamos estar livres. Pedro continua agora entrando na questão da igreja, que é ser igreja. Vamos lá, do verso 4 ao verso 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois é assim dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço, rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele
que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, do verso 4 ao verso 10, Pedro vai conduzir de maneira incrível a respeito do tema de ser igreja. Ele vai trazer à tona essa ideia de edifício, né, composto de pedras, que na verdade somos nós, os cristãos. Esse prédio vivo em constante crescimento, ele está apoiado numa pedra fundamental, que é quem? Jesus. Ele é a pedra fundamental. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Essa pedra, Jesus, era para ter sido fundamento de um outro povo. Mas esse povo, ele tropeçou nessa pedra. Ele não percebeu que aquela pedra era a base de tudo. E em vez de acatá-la, em vez de recebê-la como fundamento do edifício a ser construído, eles rejeitam e tropeçam nela. Israel. Então, Deus escolhe um outro povo para edificar sobre ela esse edifício. Todos vocês que aceitaram o senhorio de Jesus Cristo, escolhidos por Deus e preciosos para Ele. Por mais que Deus tenha escolhido Israel, a igreja também foi escolhida. Por mais que Israel tenha um sacerdócio, os cristãos são sacerdócio sagrado de Deus. E por mais que Israel tenha feito sacrifícios, os cristãos oferecem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. A ideia de Pedro não é que Deus tenha abandonado Israel, ou que eles não tenham um lugar no seu plano redentor, mas é que o cristianismo não é de maneira alguma inferior ao judaísmo. O verso 5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então não é possível se dizer cristão e viver voluntariamente separado da igreja, do convívio dos irmãos. É nesse lugar aqui, onde as pedras se encontram e são utilizadas por Deus para edificação. Então ele usa propositalmente esse amontoado de pedras vivas, com personalidades diferentes, com passados diferentes, com estruturas sociais diferentes, culturais diferentes, para que através desse ajuntamento, ele construa em cada um de nós o caráter dele. E no todo, o corpo onde ele é glorificado, onde ele é Senhor, onde ele é o cabeça. O irmão difícil te aprimora, ele é bênção na tua vida. O irmão fácil é refrigério. Nas horas difíceis, ele está ali ao teu lado, te abraçando, vamos lá, vamos junto, é refrigério. Mas o irmão difícil, aquele que você fala, não entende esse cara aí direito, lá vem ele te aprimora, né? Porque é nesse trabalhar das pedras batendo uma nas outras, essa questão de perdão, de suportar, de carregar, na exortação, é nesse trabalho que a gente verdadeiramente cresce, que nós vamos entendendo, né, a partir do pisão que é dado no nosso pé, quanto que a gente está carnal ainda, quanto que a gente reclama, quanto que a gente murmura, quanto que a gente passa para frente, aquela antipatia que nunca deve ser assim. Então, a partir dele, nós somos aperfeiçoados e Deus usa ele, assim como usa aquele que é teu amigão, que anda junto contigo a toda hora. Então, quando uma pessoa, ela não entra no ministério para não se aborrecer, tem dessa, não vou entrar porque eu vou me aborrecer, ou deixa de vir à igreja, né, por causa do convívio dos irmãos, na verdade ela está fugindo de si mesma, é um escapismo, é uma rebeldia contra o tratamento, contra o tratar de Deus na vida dela. E o pior, não adianta, Deus vai tratar do mesmo jeito, e às vezes de uma maneira ainda mais dura, seja no lugar que ela estiver. Um censo recente afirma que o número de desigrejados aumentou assustadoramente no Brasil.
Desigrejados são aqueles que se dizem cristãos, mas eles não vêm para a igreja. Então, antigamente, vocês sabem disso muito bem, quando faziam essas pesquisas, perguntavam para as pessoas: o que você é? Ah, eu sou católico, mas eu sou não praticante, né? Isso era o que mais tinha, católico não praticante. O que era o católico não praticante? Era aquele que se dizia católico, mas ele não ia para a igreja nunca, né? Só que hoje, a gente corre o risco de, havendo uma pesquisa dessa, a pessoa perguntar: o que você é? Eu sou evangélico, não praticante. Que é um absurdo, né? Porque eu não vou para a igreja tal. E as desculpas são sempre as mesmas. Ah, a igreja se institucionalizou demais, né? Eu posso cultuar a Deus na minha casa. Não, Deus é bom, né? Lá tem essa coisa de dízimo, de oferta, né? Jesus é a pedra fundamental, onde um edifício está sendo construído. Um edifício, não é uma casinha, é um edifício, não um único homem. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar nesse lugar, aprendendo um com o outro, sendo instruído uns pelos outros e sendo tratado por Deus através da vida um dos outros, né? Então a gente precisa se disponibilizar ao tratamento do Senhor. E a gente ter consciência de que esse edifício aqui, legal, de concreto, abriga um outro edifício muito mais importante. Somos nós, a Capela do Calvário de São Vicente, espiritualmente falando. Somos pedras vivas. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que os sacerdotes de antes ofereciam sacrifícios de animais no templo, nesse templo espiritual também oferece sacrifício vivo ao Senhor. Só que não mais por meio de animais, porque o sangue de Jesus já foi naquela cruz. Ele já pagou tudo para sempre. A gente não precisa disso, né? O sacrifício final já foi feito. O nosso sacrifício vivo é um louvor verdadeiro, é uma vida santa diante de Deus, separado do pecado e numa busca contínua por um crescimento no caminhar com o Senhor. Antes eles não podiam oferecer animais impuros ou que tivessem vesgos, falhas, alguma coisa desse tipo, né, manchas. E hoje, que tipo de oferta nós trazemos de louvor a respeito das nossas vidas? Será que nossa vida ela testifica o louvor que a gente canta? Será que a gente se mostra indiferente à mensagem da cruz, às cartas da igreja, à exortação dos irmãos? Que tipo de sacrifício nós oferecemos nesse lugar, quando nos reunimos como pedras vivas? Do verso 6 ao verso 8, Pedro ele faz citações velho-testamentárias, que são a base para essa passagem aqui. É um conjunto entre o Salmo 118, Isaías 8 e Isaías 28. Então, do verso 6 até o verso 8, ele diz: olha, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. O catolicismo, ele ensina sobre Pedro ser o primeiro papa da igreja. Eles dizem que Pedro é o primeiro papa da igreja. E eles alegam isso se baseando num texto que a gente vai dar uma olhada agora. Está lá em Mateus 16. A gente vai ler do verso 13 ao verso 18.
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meio de meu Pai, por meu Pai que está nos céus. E aí vem a confusão toda. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que Jesus diz aqui, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está atestando aquilo que Pedro declarou. Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele diz que essa declaração sobre ele mesmo é a pedra a qual ele edificará a igreja. Quando a gente vê essa carta de Pedro, quando a gente olha essa passagem, a gente observa claramente o próprio Pedro afirmar o tempo todo que a pedra fundamental, que a pedra de esquina, que a pedra sobre qual o edifício cresce é Jesus. Quando a passagem de Mateus declara: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, às vezes você está falando a respeito de si mesmo, da declaração de Pedro: tu és o Filho do Deus vivo. Portanto, é o único sobre o qual a igreja pode ser erguida, não Pedro. Pedro não é a pedra, não essa pedra. A pedra é Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele nos tirou de um lamaçal e firmou os nossos pés sobre ela. Ele é a pedra fundamental sobre a qual essa igreja é edificada. Não Pedro, não o sistema papal, nem pastor algum. Nosso pastor é o Senhor, é Ele que cuida de nós. Ele é a pedra fundamental, Ele é o Senhor das nossas vidas. E continua no verso 9 dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Então Pedro ele cita praticamente Êxodo 19, 5 e 6, que diz assim, Êxodo 19, 5 e 6: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus disse a Israel: de todos os povos do mundo, eu escolhi vocês. Eu podia ter escolhido a Babilônia, eu podia ter escolhido a Mesopotâmia, eu podia ter escolhido os filisteus, os amorreus, os jebuseus, qualquer um, mas eu escolhi vocês. E através de Abraão eu separei. Vocês são a raça que eu escolhi para ser o meu povo. Só que Pedro agora ele pega essa expressão e ele aplica no contexto da igreja, dizendo: ó, vocês são geração eleita. Maurão, você é geração eleita. Seu Paulo, você é geração eleita. Pedro está dizendo isso no contexto da igreja. Vocês são a geração eleita, povo exclusivo de Deus. Deuteronômio 7, 6: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O seu tesouro pessoal. Deus estava dizendo a Israel: eu escolhi vocês para serem meus. Vocês são minha propriedade. Eu sou o Senhor de vocês. E Pedro está transferindo isso para nós. Então, se você tem dinheiro na poupança, o que você quer é que aquele dinheiro seja cuidado com o máximo de segurança possível, né? Você não quer que ninguém passe a mão naquele dinheiro que você guarda com tanto carinho.
Eu trabalho com instrumentos e, se você não sabe, os instrumentos musicais são a segunda categoria de obra de arte que mais se valoriza entre todas. As primeiras são os quadros, a segunda são os instrumentos musicais. E há pessoas ao redor do mundo que elas nem tocam, mas elas colecionam instrumentos musicais, porque ele nunca perde valor. Quanto mais tempo passa, mais valiosos eles ficam. Mas os mais engraçados, sem dúvida, são aqueles que são músicos mesmo, porque eles têm um zelo absurdo com aquele instrumento. Então, eles escolhem o luthier, o profissional que vai cuidar do instrumento deles, que é aquilo que eu faço, como quem escolhe um cardiologista. O cara vai lá, quer ver onde você trabalha, quem é você, onde você estudou. Eles entregam a guitarra na tua mão assim, tremendo, como se você fosse operar o coração do filho dele, realmente. E falam assim: será que eu posso ficar aqui do lado? Não, cara, tem uma fila, você vai esperar uma semana aí. Se marcar, o cara fica rondando a sua casa, de tão desesperado que ele fica, Eu já vi casos exatamente, o cara liga mais para a guitarra do que para a mulher dele, Olha, que aquilo seja devolvido da mesma maneira que foi, Olha tudo, vê se um parafuso foi trocado diferente, se a ferrugem, até a ferrugem, se você limpar uma ferrugem daquela, meu amigo, que tem não sei quantos anos, você está lascado. Então, tudo daquele jeito. Agora, imagina só, um ser que é todo poderoso, cuidando do seu patrimônio. Consegue imaginar o quanto Deus tem zelo pela vida de vocês? Quão alto foi o preço pago naquela cruz, para que Ele enxergasse você como tesouro pessoal dele. E absolutamente ninguém pode arrancar você das mãos dele. Dinheiro, carro, casa, títulos, instrumentos, vai tudo ficar para trás, meu irmão. Mas você não. Você está caminhando para o céu. Você está caminhando para a glória de Deus. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Qual a missão dessa geração eleita? Está na continuação. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão pela qual essa comunidade, esse edifício espiritual existe. A gente foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor e para anunciar isso a todos, para contar ao mundo sobre o amor que Ele tem por nós, esse Salvador misericordioso e bom. Israel tinha essa mesma missão, ser luz dos povos ali ao redor, a respeito das grandezas de Deus. Porém, o que ela fez? Ela tropeçou. Onde? Ela tropeçou na pedra fundamental. Eles a rejeitaram. Foi como tivessem ali reunidos os engenheiros, os pedreiros, todo mundo diante de um terreno, e alguém trouxesse a pedra, eles olhassem. É muito estranha essa pedra, essa aqui não serve não. Jogassem fora a pedra fundamental. Eles rejeitaram. Então Deus levanta um povo, a sua igreja, para essa missão. Então, muitas vezes, nós podemos cometer o mesmo erro com as pessoas. A gente pode olhar para alguém as expectativas físicas, culturais, sociais delas não nos agradam tanto e simplesmente desprezar. Só que a palavra de Deus, ela mostra isso o tempo todo. Ai daqueles que tomam a aparência como bússola. Deus escolhe coisas loucas. Deus confunde aqueles que se acham sábios. Deus exalta os humildes. Deus faz dos mansos guerreiros. Deus faz dos guerreiros pacificadores. Só que muitas vezes nós nos achamos mais justos que Deus. Nós temos o costume de colocar a nossa justiça própria, às vezes tentando maquiar, questionando a justiça de Deus. E aí a gente relativiza aquilo que é fundamento, porque a gente não gosta quando
A palavra de Deus, ela confronta a nossa carne, que às vezes é tão alimentada por nós. E aí, ao ficar buscando um Deus que Ele acomode o nosso pecado, que Ele acomode a nossa maneira de viver, a gente toma como pedra fundamental um ídolo qualquer. E a gente rejeita a pedra de fundamento. Mas o legal é que enquanto os judeus desprezaram a pedra, Deus, através da sua imensa graça, nos levantou para abraçá-la, para colocar nossos pés sobre ela. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então Pedro está tentando lembrar aqueles gentios que estão espalhados pelo mundo, né? Olha, são vocês que Ele tornou povo, são vocês que Ele teve misericórdia, mas não vai ficar se achando também, viu? Né? Não vão ficar porque estão no lugar dos judeus, porque vocês eram um monte de idólatras, vocês eram perdidos, vocês eram pagãos, exatamente como nós. Então nós devemos ter a humildade de saber que foi a graça, simplesmente a graça de Deus, que nos alcançou e que nos levantou. Agora nós somos povo de Deus. Eu gostaria de concluir esse estudo com alguns versículos da segunda parte, né, do 18 ao 20, aí mesmo do capítulo 2. Diz assim: escravos, sujeitem-se aos senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável a Deus. Então, escravos, sujeitem aos seus senhores. Olha, a gente quando ouve a frase escravo, que na Bíblia muitas vezes a gente é remetido àquilo que a gente conhece como escravidão aqui no Brasil. Um negro, aquele tipo de escravidão. E não é exatamente o mesmo tipo de escravidão aqui na Bíblia, tá? Existiam escravos de muitos tipos, um espectro bem grande. Por exemplo, existiam escravos que eram músicos, estavam o dia todo tocando lá, para a família e tal. Existiam, a maior parte aqui, gente que servia às mesas. Tinha escravo que era amigo do dono. E aí, quando ele alcançava, porque eles juntavam dinheiro, chegava uma época, dava o dinheiro para a carta de alforria e tal, mas eles não saíam da casa, porque eles tinham uma amizade tão grande com o dono, levavam uma vida tão boa, que eles não queriam sair da casa, queriam continuar lá na família. Então, às vezes é um pouquinho diferente. Muitos desses homens eram cativos de guerra, né? O império conquistava e eles viravam escravos de família. Por exemplo, Aristóteles era um escravo, Aristóteles era um tutor, era um professor. Então ele pegava aquelas crianças daquela família e ensinava, era a escola das crianças. Então tinham muitos escravos assim. E grande parte dos cristãos eram escravos também. O cristianismo era algo muito novo, gente, né? Uma época do neoplatonismo, então todo mundo olhava aquilo com estranheza, todo mundo tinha preconceito com eles. O Império Romano tinha problema com eles. Os judeus tinham problema com eles por causa de Jesus. E os pagãos, eles achavam eles estranhos porque eles não se metiam nas festas, na imoralidade deles. Então também eram pessoas indesejáveis, entendeu? Então Pedro fala aqui, olha, a ordem não é apenas se submeter àqueles que trabalham para mestres bons, mas também para aqueles que são duros. Então pensa no teu trabalho e no teu patrão. Não sei como ele é. Não sei se ele é um mestre bom, ou se ele é um mestre duro. Mas é exatamente isso que Pedro está te falando. Não é sofrer por ser um mau empregado. Se você está sofrendo por ser um mau empregado, meu amigo, I'm sorry. Mas é sofrer, às vezes, por ser um bom empregado. Porque nós devemos chegar na hora, nós devemos dar o melhor.
E às vezes ele está falando, mesmo assim, você sofre injustamente. Ele fala, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Tem gente que reclama de radar. Eu sei que tem muito radar mesmo. Mas não tira o pé nunca, né, meu? Não tira o pé nunca do acelerador. Você vai receber o açoite ali. Então não adianta reclamar. Você está sendo mal. Está entendendo? Não é disso que Pedro está falando aqui. Mas Pedro está falando a respeito mesmo de calúnias, de sofrer por fazer aquilo que é certo. E a gente reclama fácil de tudo. Porque quando nós sofremos, essa é a questão, por fazer aquilo que é louvável, que é certo, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. E por que que isso agrada a Deus? Aí vem um verso revelador, o 21, olha lá. Para isso, vocês, o quê? Para isso, vocês, se esse é o momento, se você estava esperando um momento para desistir de ser crente, esse é o momento. Para isso, vocês foram chamados. Nós não fomos chamados para ter vitórias todos os dias. Nós não fomos chamados para sermos prósperos em todas as coisas. Nós não fomos chamados para ter saúde o tempo todo. Nós não fomos chamados para conquistar o mundo todo. Nós fomos chamados para sofrer injustamente. Dá para escutar a garganta de vocês. Isso não quer dizer que Deus não dê alívio para a gente. Ele derruba um gigante aqui, concretiza um sonho ali, mas grande parte da nossa vida, gente, grande parte da nossa vida é luta, é batalha, é difícil. A porta é estreita, o caminho é apertado, no mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém, Jesus nunca nos enganou. Se a gente anda escutando outras coisas, é melhor a gente voltar para a Bíblia, porque Jesus nunca nos enganou a respeito da vida aqui, desse poder que atua nesse mundo. No 21 ele termina dizendo, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Dura essa palavra. Mas é a verdade. Ele sofreu no nosso lugar. Ele era inocente naquela cruz. Tomou sobre si o peso de pecado que não era dele. Ele deixou o exemplo para que a gente siga os seus passos. Então, como esses irmãos gentios espalhados pelo mundo que estavam sendo perseguidos por Nero, pelo Império Romano, pelos judeus, eles deveriam estar se sentindo consolados em saber que a mesma pedra que foi rejeitada pelos judeus era a sua pedra fundamental. E que agora eles eram uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real, um tesouro de propriedade exclusiva de Deus. Nero e o mundo os estavam perseguindo. Os judeus estavam rejeitando por causa de Cristo, eles eram indesejados, mas o Senhor do universo os acolheu como amados. Então, ele era honrado e louvado por ver esses discípulos seguindo os seus passos de provação em provação. Então, talvez você também esteja essa noite se sentindo assim, rejeitado, perseguido, desvalorizado, mas saiba que para Jesus, irmão, você é o tesouro da vida dele, você é tesouro particular, você é extremamente especial aqui nesse meio, você é pedra viva e faz parte dessa edificação, com a missão de proclamar o amor dele por você, onde quer que você vá. Então, o que eu tenho para dizer para você essa noite como conclusão é:
Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Coragem. Ele nunca enganou a gente. No mundo nós teremos aflições. Mas aquele que venceu o mundo, Ele está com a gente. Amém?